Olá, tudo bem? Uma satisfação estar aqui com você nesta aula sobre artigos. Quando você se pergunta o que são artigos em língua portuguesa, geralmente fica aquela dúvida, porque nós temos uma série de palavras em língua portuguesa e cada palavra pertence necessariamente a uma classe ou pertence pelo menos a uma das classes. Existem palavras que podem pertencer a mais de uma classe, mas a pelo menos uma delas, uma palavra vai pertencer. Estamos aqui agora, meus amigos, diante dos artigos. Esta aula ela é simples porque é muito fácil o entendimento dos artigos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que são artigos? São palavras em língua portuguesa. Nós estamos falando de língua portuguesa, então sempre vou me ater à língua portuguesa, tá? Mas isso existe no inglês e assim por diante, no espanhol. Mas são palavras na língua portuguesa que têm funções muito claras. A função do artigo é, dentro da oração, dentro da frase, ela tem a função de definir, de indefinir, de determinar ou de indeterminar, de trazer para o plural ou deixar no singular o elemento que vem depois dele, que geralmente é o sujeito da oração. Então vamos lá. Bom, professor, o senhor falou algumas coisas, mas eu queria trabalhar dentro de um modelo, dentro de um exemplo. Então vamos lá. Eu pego a frase o Brasil, o termo que vem antes do substantivo Brasil é um artigo. Qual é o papel deste artigo? Eles são muito claros. Em primeiro lugar, o artigo o está no singular. O é um só. Portanto, o substantivo que vem depois dele obrigatoriamente tem que estar no singular. Eu não posso falar o Brasis. Eu não posso falar os Brasil. Ou o Brasil é um só e, portanto, eu vou usar o artigo no singular. Ou o Brasil é masculino e, portanto, eu tenho de usar o artigo no masculino. Ou o Brasil é feminino e plural. E, portanto, o artigo tem que estar no feminino ou no plural. Por quê? Se eu uso o artigo o que vem depois do o tem que ser masculino e tem que estar no singular. Porque o artigo determina o elemento, o termo que vem depois dele. Portanto, quando eu digo assim, os meninos estão na escola. Meninos é um sujeito que está, é um substantivo, é um sujeito que está no plural. E está no masculino, que são meninos, ok? Masculino, meninos, masculino, e são vários, pelo menos mais de um. Dois ou mais, porque está no plural. Esta determinação é dada pelo artigo. Quais são os artigos que nós temos em língua portuguesa? Nós temos o artigo a, nós temos o artigo o, portanto eu tenho o feminino e o masculino, a e o. Eu tenho o artigo e tenho o artigo uns, ok? Portanto, eu tenho o masculino indefinido e o masculino indefinido plural. Eu tenho o e eu tenho o os, portanto, eu tenho o masculino singular e o masculino plural. Eu tenho a e eu tenho as, eu tenho o a feminino singular e o as feminino plural. Portanto, quais são de fato os artigos que eu tenho em português? Eu tenho o, que é o masculino singular. Eu tenho a, que é o feminino singular. Eu tenho os, que é o masculino plural. E eu tenho as, que é o masculino, é o feminino plural. Eu tenho que é o masculino indefinido, porque o o é o masculino definido. Eu tenho uns, que é o masculino indefinido plural, ok? E eu tenho uma, que é o feminino indefinido singular, e eu tenho umas, que é o feminino indefinido plural. Professor, para que serve então um artigo? Um artigo serve para o seguinte: imagine que você está em um tribunal. Você uma testemunha, tá? O advogado de acusação arrolou você como testemunha. E aí você está lá no tribunal e o promotor vai interrogar você. O promotor chega e diz assim: meu senhor, o senhor se chama fulano de tal, está aqui como testemunha, o senhor precisa falar a verdade. Ok.
Eu quero saber se o senhor viu o homem que deu um tiro neste cidadão que está sentado aqui no banco dos réus. Aí você diz assim: Excelência, eu não vi claramente a pessoa, mas eu vi um homem correr. Aí o promotor diz assim: peraí, como era esse homem que o senhor viu? Não, eu não sei como é esse homem, mas eu vi um homem correr, um homem. Mas que homem é esse? Você não consegue definir esse homem. Por quê? Porque você usou o artigo indefinido um. É um homem. Existem vários homens no meio de uma multidão. Mas você viu um. Perdão, você viu um deles. Você não viu o homem, você viu um homem. Pode ser qualquer um. Percebeu? Então, qual é a diferença de uso do artigo? O artigo um é uma pessoa qualquer no meio de uma multidão. É indefinido. O artigo o é o homem. É um só no meio de uma multidão que você pode apontar o dedo porque você sabe quem é. Portanto, se eu conheço o homem, eu sei quem é esse homem. Eu sei, eu estou dizendo que eu sei quem é. Agora, se eu digo que eu vi um homem, eu estou dizendo que no meio de vários homens eu não sei definir quem é essa pessoa, porque ele é indefinido para mim, ele é indeterminado. Percebeu a importância do uso dos artigos? Uma pessoa chega e diz assim: eu cruzei com uma mulher na rua. Que mulher é essa? Eu não sei. É uma mulher. Eu só sei que é uma mulher porque ela andava como mulher, ela tinha o cabelo de mulher, ela sorria como mulher, ela se vestia como mulher. Então, aparentemente era uma mulher. Agora, se eu disser, olha, eu vinha na rua e eu esbarrei na mulher. Eu vi a mulher. Quando eu digo a mulher, é uma mulher especial. Eu sei quem é ela. Eu posso ver 50 mulheres, mas é aquela mulher que me interessa, porque eu sei quem é ela. Percebeu a diferença? Então, meus amigos, quando nós falamos de artigo, nós não estamos falando de uma coisa qualquer. Um artigo é algo importantíssimo dentro da língua portuguesa e nós temos que aprender a utilizá-los, ok? Vamos avançar agora para o próximo conteúdo do nosso estudo de morfologia. Um abraço para vocês e até a próxima.